Como apagar os meus erros? Seja sincera, você nunca se perguntou se não existe uma forma da gente apagar os nossos erros, aqueles erros do passado, aquelas coisas que acontecem no nosso dia, às vezes alguma coisa que você pensou, alguma coisa que você sentiu e que você sabe que através disso você teve que viver uma experiência para te mostrar algo. Então, sim, existe. Existe algo para apagar os nossos erros, algo que estava durante muito tempo, ficou adormecido, mas, visto as circunstâncias, isso foi autorizado ser apresentado para nós novamente. Então, hoje eu quero conversar com você sobre uma chama que é dispensada à humanidade todos os dias e a grande maioria nem sequer sabe disso. Eu estou falando da chama violeta. A chama violeta, ela foi acesa, ela foi colocada, dispensada à humanidade na época de Atlântida. De acordo com a tradição daquela época, a chama violeta era utilizada como uma poderosa ferramenta de transmutação dos erros, das falhas daquela população. Cada erro cometido criava uma matriz, e essa matriz energética criava um holograma, criava ali uma energia onde eu acabava vivendo aquela realidade. E hoje, gente, é da mesma forma. Eu vivo dentro de hologramas, de coisas que aconteceram na minha vida, de, entre aspas, né? De erros que criaram matrizes energéticas. E eu passo a viver essa mentira que não tem nada a ver com a minha alma. Então, essa matriz energética negativa grudava na aura da pessoa. Tanto que hoje, quando a gente vai fazer uma sessão de limpeza energética, de apometria, a gente consegue ver as matrizes que ficam grudadas na aura da pessoa. Se é o vício, se é uma emoção de tristeza, apatia, se a pessoa está vivendo algo totalmente desconectado da essência dela, a gente consegue ver essas coisas, essas matrizes grudadas na aura. Então isso impacta o campo energético e, consequentemente, a evolução espiritual da pessoa. A pessoa veio fazer tal coisa, por ela ter cometido algo, ter escolhido algo, ela acabou sendo atraída para esse campo energético. Então aquilo vai impactando no desenvolvimento da encarnação da pessoa. E a chama violeta, lá naquela época, por sua vez, ela era capaz de transmutar esses erros, limpava essas energias do campo áurico da pessoa. Óbvio que isso fazia a pessoa continuar o seu desenvolvimento espiritual, sem consequências imediatas da sua ação. Então eu errei, percebi que eu errei, eu vou lá, uso a chama violeta e isso era dissipado do meu campo. Agora é que vem a coisa. No entanto, à medida que os atlantes tomaram consciência desse poder, começou a abusar, obviamente, do uso da chama violeta. Eu vou lá, erro e transmuto. Eu vou lá, erro e transmuto. Eles acreditavam que poderiam agir de maneira irresponsável, pois bastaria utilizar a chama para limpar os seus erros depois. Esse abuso gerou um desequilíbrio energético significativo na humanidade, na Terra. E de acordo com a narrativa das coisas que a gente estuda sobre aquela época, a chama violeta, de tanto ser utilizada de uma forma indevida, afinal eu comecei a usar de forma irresponsável. A chama violeta, ela foi retirada da humanidade como uma forma de ensinamento, porque estavam usando de uma forma indevida.
A ideia era que, sem o poder de transmutação imediata, as pessoas teriam que mudar suas ações, sentimentos, pensamentos, por meio da própria transformação consciente. Gente, vamos ser sinceros, de lá para cá foi ladeira abaixo. A humanidade não para de errar consigo. As escolhas que a gente faz, as pessoas com quem a gente anda, o propósito que a gente acha que vive através do nosso trabalho, das nossas interações com as pessoas. Na grande maioria das vezes são feridas não curadas, é o nosso ego querendo ser aplaudido, são coisas que eu vou vivendo que de nada tem conexão com a minha essência, de nada tem conexão com a minha alma. Eu fiz um planejamento encarnacional para eu viver o meu Dharma na Terra. E o que acontece? Eu esqueço de tudo isso e passo a viver a matéria de uma forma totalmente desconectada do espírito. E mesmo quando eu acho que eu estou conectado no espírito, muitas das vezes eu estou no ego. Então, usar a chama violeta ajuda. Vamos falar sobre a história. A chama violeta, ela foi redescoberta, ela foi trazida novamente aqui para nós em 1930. Ela foi revelada novamente pelo mestre ascenso, famoso Saint Germain, considerado o guardião desse conhecimento. Saint Germain é um mestre ascenso e ele trouxe de volta o ensinamento da chama violeta como uma ferramenta para a humanidade, que agora, após milênios da evolução e aprendizado, poderia ser usada novamente, de maneira consciente e responsável. Qual é o significado espiritual da chama violeta? Segundo essa tradição, ela atua como um catalisador de transmutação energética. Quando eu invoco, ela trabalha para dissolver os padrões de energia negativa, erros, bloqueios que foram acumulados no campo áurico. Isso permite que a pessoa vá se libertando de energias densas, negativas, e isso acaba elevando a nossa vibração espiritual. A história também nos conta sobre a responsabilidade espiritual ao trabalhar com essa matriz energética, visto que a gente já tem aí, os nossos queridos antepassados atlantes já fizeram a cagada. Então hoje a nossa responsabilidade é não fazer essa cagada. Eu vou utilizar a chama de forma devida, não indevida. Eu preciso ter essa responsabilidade. Embora a chama violeta possa ser usada para transmutar erros e energias negativas, ela não substitui o processo de mudança interna. Durante o período em que o uso da chama violeta foi retirado, a humanidade teve que aprender a reparar os seus erros por meios de ações conscientes e transformações internas genuínas. Ao invés de apenas depender de uma ferramenta externa, eu posso fazer o que eu quiser que não vai ter consequência, mas teve consequência. E se você parar para pensar, as coisas que você anda fazendo na tua vida está tendo consequência também. Então esse aprendizado continua sendo válido mesmo com a redescoberta da chama violeta. Não é uma solução mágica para os erros cometidos, mas uma ferramenta que, quando você usa com consciência, pode acelerar o processo de transformação e purificação da tua vida. O relato que a gente vê nos livros é que existia um cubo violeta na época de Atlântida, e esse cubo violeta, ele emitia a energia dessa chama. E essa chama, ela era uma chama grandiosa, era um poder gigantesco. E esse cubo,
ele ficava flutuando, irradiando essa chama violeta. Era uma fonte de purificação constante. Quanto mais as pessoas usavam, mais essa fonte ela ardia. Mas assim como a chama foi retirada devido ao abuso, o templo e o cubo violeta simbolizam também o fim de uma era de excessos espirituais. Reflexão para nós, né? Com o retorno desse conhecimento em 1930 por Saint-Germain, a mensagem central é de que hoje eu posso usar a chama violeta. Eu posso usar como um suporte para minha cura espiritual, mas com consciência, com responsabilidade, com respeito pela energia que eu estou manipulando. Você está invocando uma chama que é divina. Você vai usar de forma irresponsável? Não. Essa chama, ela é uma lembrança de que a gente deve nos comprometer com o nosso crescimento e cura interna. Por isso que essa chama ela foi dispensada novamente à humanidade, para que a gente possa usar com sabedoria e discernimento. A chama violeta ela nos ensina sobre transformação, purificação. Em que momentos eu devo usar a chama violeta? Você vai usar a chama violeta, por exemplo, vamos dizer que você na sua infância teve graves problemas emocionais. Você vai trazer esses problemas emocionais e você vai usar essa chama violeta. Agora, se você acabou de discutir com o seu chefe, com uma pessoa, e ali você entende que você errou, você vai usar a chama violeta imediatamente. Vamos dizer que você teve um pensamento que você julga que esse pensamento não é um pensamento que eleva a tua vibração. O que você vai fazer? Você vai usar a chama violeta. Agora, se você não sabe usar a chama violeta, meu amor, fique tranquilo, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar a usar a chama violeta num próximo vídeo. Então você fica aqui, se você ainda não é inscrito no meu canal, você vai se inscrever. E não adianta falar assim, poxa vida, ela não vai ensinar nesse vídeo. Não, esse vídeo é para trazer consciência para você. A gente já errou no passado, agora é hora de criar consciência, sabedoria, para a gente poder multiplicar isso no nosso campo vibracional. Então no próximo vídeo eu vou te ensinar a usar a chama violeta, para você ir apagando esses erros da sua vida, para você ter uma realidade muito mais pautada em experiências com a alma e não com o ego. Um beijo, fique bem, na paz, na luz e no amor. E não se esqueça de se inscrever no canal, obviamente, para você acompanhar a história da chama violeta na tua vida.